Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui hoje para realizar a transmissão de O Evangelho no Lar da CEP. Como vocês sabem, o termo Evangelho é uma palavra grega que tem como significado boa notícia, boa mensagem, boa nova. Na época em que Jesus realizou sua tarefa, sua missão entre nós, a religião ainda era pouco desenvolvida, havendo a crença na existência de um Deus, com todas as características humanas. Tinha preferências, era vingativo, castigava, punia, não perdoava e etc. O povo simples e humilde não tinha esperanças. Sua vida era completamente incerta. Os ensinos de Jesus, mostrando Deus como um Pai extremamente amoroso e justo, enchia os corações humildes de grande esperança. E por isso era uma boa notícia. E mesmo em nossos dias, é grande o número de sofredores e desalentados, para os quais os ensinamentos evangélicos representam uma boa notícia, a esperança de um futuro melhor. O Evangelho no Lar é uma das formas de se divulgar os ensinamentos de Jesus, que tem salvado multidões ao longo dos tempos. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso evangelho de hoje. E como sempre, com uma prece simples e espontânea. Quer dizer, não lida nem decorada. Então, com o pensamento firme em Jesus, oremos. Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui estamos reunidos em Teu nome para esta transmissão de O Evangelho no Lar, cuja finalidade é nos aproximar de vós e, junto de vós, aprendermos convosco. Em primeiro lugar, Senhor, agradecemos pela oportunidade da realização desta reunião. Agradecemos pela presença do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores e também pela presença de todos que estão em sintonia conosco nesta transmissão. Em segundo lugar, mestre amigo, pedimos que nos ajude na escolha, na compreensão, na elucidação, no entendimento das lições que serão vistas hoje. Além disso, pedimos também, mestre amigo, ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem. O tema de hoje é de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, os itens 12 e 13, que é uma continuação do desenvolvimento do tema Não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos então ler esses dois tópicos de O Evangelho segundo o Espiritismo. O tópico 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior era o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências,
ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas, se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção eles se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, e se uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Agora, o item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares, a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu, sempre, e saiu triunfante, porque superava, como verdade, as suas antecessoras. Muito bem, esse é o texto de Kardec, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo essas colocações de Kardec. Para os cristãos, Jesus é a perfeição absoluta, o exemplo máximo de amor que ao homem cabe desenvolver. Então, Jesus é um ser perfeito. E ele, então, se constitui no modelo que deve ser o objetivo de cada um de nós. O mestre não deixou lições escritas. E todo o conteúdo dos evangelhos é o resultado de registros deixados pelos seus apóstolos e discípulos. Cada um deles ouviu e registrou os ensinamentos de Jesus com as suas palavras próprias e de acordo com o entendimento deles, discípulos, apóstolos. É, portanto, razoável entender-se que nem sempre esses registros foram fiéis às ideias de Jesus. Além disso, cópias desses registros eram distribuídos aos que se interessavam. As cópias também podem apresentar diferenças do original. Por outro lado, as línguas da época eram extremamente pobres e muitos termos eram utilizados com vários significados. Os textos evangélicos que chegam até nossos dias é o resultado de tudo isso, além de vários problemas que as traduções podem apresentar, porque o evangelho que nós temos hoje é tradução da língua em que Jesus expôs as lições,
mais a tradução para o grego, depois para o latim, depois para o inglês, alemão, até chegar ao português. Portanto, Jesus, o Mestre e o Espírito Perfeito, jamais pregaria a desarmonia e o desentendimento entre familiares. Então, é importante a gente ver a essência do ensinamento e não a forma, as palavras com que ele está apresentado. Este texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Estranha Moral ou Moral Estranha, aborda possíveis desentendimentos familiares devido às diferentes compreensões religiosas de seus membros. Muito bem. Então, no item 12 que nós acabamos de ler, Kardec explica que toda ideia nova provoca reações. Mas se a ideia é verdadeira, ela permanece e termina por ser aceita. Ressalta que as ideias novas podem contrariar interesses, privilégios e mordomias existentes e, dessa forma, são combatidas. É o caso das lições evangélicas que pregam o esforço e a dedicação em busca do aprimoramento íntimo. Sempre recomendam o abandono dos vícios, das paixões, e a dedicação e o empenho em mudar atitudes, valores, interesses e praticar o bem. Já no item 13, Kardec revela que as lições de Jesus vinham desestabilizar a situação de privilégio desfrutadas pelos escribas, pelos fariseus e pelos sacerdotes. Os ensinamentos cristãos falavam de Deus como Pai de todos, um Deus de amor que a todos ama infinitamente. Isso era contrário às crenças de superioridade da raça judaica como povo escolhido. E daí então nasceu o combate sistemático dessas personagens que se consideravam prejudicadas pelas lições de Jesus. E por isso o mestre foi combatido, perseguido, caluniado, condenado e crucificado. Não interessava aos principais da época que a ideia de Jesus vingasse e prosperasse, que desse esperanças, que desse um novo motivo de vida para os necessitados da época, os pobres, como eles chamavam, os gentios, que não tinham esperança, não tinham direitos e eram expoliados a qualquer instante, despojados de suas posses, de suas posições e relegados à condição de escravos. Era essa a situação do povo. Então, Jesus trazia uma boa nova, trazia uma mensagem de esperança, de fé, numa vida melhor. Porque aí Jesus mostrava que Deus é o Pai de todo mundo, infinitamente amoroso e justo, e que não iria ter privilégios, que existia uma razão para o sofrimento, para a dor e para as diferentes situações entre as criaturas. E isso contrastava diretamente com os interesses dos principais da época. Muito bem. O conceito de paz, para a maioria das pessoas, é estar sossegado, sem necessidades materiais, sem doenças, sem obrigações, sem deveres, sem responsabilidades. É ter fartura de bens, alimentos, poder, privilégios, posses.
Mas o verdadeiro conceito de paz é muito diferente. Estar em paz é um estado íntimo de espírito. É a consciência do dever cumprido. É viver cultivando virtudes, praticando o bem para si mesmo e para os outros. E para o mundo também, porque o mundo é a nossa casa. Não é uma situação onde não existem dificuldades, trabalho, obrigações, deveres e responsabilidades. É um estado íntimo de profunda serenidade, de equilíbrio e de confiança. E esse estado íntimo sublime só se conquista com a aquisição do conhecimento necessário, com o esforço constante na busca da reforma íntima e na luta sem tréguas contra as imperfeições. Essa paz tão desejada é consequência do progresso moral e da prática constante da caridade, um estado natural de uma consciência tranquila e ajustada às leis divinas. Para essa conquista sublime, é necessário um combate constante contra as imperfeições que ainda assolam o espírito humano. As lições de Jesus, nesse sentido, se constituem em armas indispensáveis ao triunfo. É o que Emmanuel nos esclarece no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, com o título A Espada Simbólica. Inúmeros diz Emmanuel, Diz Emmanuel, aqui são palavras de Emmanuel. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, quer dizer, tranquilidade desse tipo. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, a Terra vive sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos a esse processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor, esses nas mais perigosas situações da terra.
encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Essas são palavras de Evangelho do Emmanuel. Esse é o verdadeiro objetivo das nossas vidas: crescer em sabedoria e amor, ou seja, estudar e servir. Estudar para se instruir, para conquistar a sabedoria, o conhecimento, para desenvolver aptidões, para desenvolver experiência. Servir para aplicar o conhecimento adquirido nas obras de caridade e dos auxílios mútuos, desenvolvendo o amor. Meditemos sobre isso e busquemos mudar o objetivo de nossas vidas, saindo da paz mentirosa dos prazeres mundanos para a verdadeira paz alicerçada no amor. Iniciemos ainda hoje o combate conosco mesmo, contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, contra as nossas falhas, através do estudo das lições de Jesus e da sua vivência no nosso comportamento, nas nossas atitudes, buscando estabelecer metas e objetivos que se coadunem com a vontade de Deus nosso Pai, que é o amor supremo. Busquemos estabelecer motivos justos e honestos para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. Vamos sair daquela inércia ociosa em que vivemos até hoje. Buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e praticá-los nos mínimos detalhes da nossa existência. Isso é o que Jesus nos pede. Isso é usar a espada do conhecimento trazida por Jesus no combate, não ao nosso próximo, não à vida em si, mas a nós mesmos, combatendo em nós as imperfeições que ainda trazemos de longas e longas reencarnações. Era o que tínhamos a conversar sobre esse assunto. É chegado então o instante de fazermos as vibrações de hoje, lembrando sempre que dentro do Espiritismo chamamos de vibrações as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, a Jesus, por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam. Então, não vamos alongar em longas relações de necessitados, mas relacionar a Jesus os nossos pedidos por aqueles que nos são próximos, por aquilo que nos afeta diretamente, nossos conhecidos, nosso país, nossa cidade, e sobre eles e para eles é que nós pedimos a Jesus. É para eles que fazemos as nossas vibrações. Então, com o coração e com os sentimentos serenos e tranquilos, confiantes de Jesus e com Ele em nosso pensamento, vibremos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e justo, auxilia-nos, Senhor, neste roteiro de orações que dirigimos a vós nesse instante. Em primeiro lugar, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, a nossa casa no universo, a casa que o Senhor nos construiu, a casa que Deus nos deu
para desenvolvermos-nos como Espírito Eterno aqui, nesse mundo. Ajuda a restabelecermos o equilíbrio da natureza, Senhor, combatendo a poluição, os excessos, os descuidos que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo. Ajuda-nos a restaurar o equilíbrio da nossa casa. Vibramos também, Senhor, e vibramos também, Senhor, pela humanidade. Cada grupo da nossa humanidade com as suas necessidades e características. Hoje, nós pedimos por aqueles que sofrem os desequilíbrios climáticos do nosso planeta, que sofrem pelas enchentes, pelas secas extremas, pelos deslizamentos, pela perda de bens e recursos materiais, pela perda de vidas, pela falta de esperança, pela ignorância. Pedimos a vós, Senhor, para todos os aflitos que padecem nessas situações. Pedimos por aqueles que estão sofrendo os horrores da guerra na Europa, na Ásia, na África. Pedimos a vós por aqueles, Senhor, que estão internados em hospitais com doenças graves, por aqueles que estão no abandono das ruas ou em suas próprias casas. Que o Senhor possa proporcionar a eles alívio para as suas dores, esperança para as suas curas. Pedimos para os que têm fome, para os que não têm abrigo, para os que não têm roupa, para os que não têm comida, para os que não têm remédios. Pedimos para aqueles que estão encarcerados, cumprindo as sentenças judiciais às quais foram condenados. Pedimos a vós por todas as casas de orações, sejam elas de que religião for. Pedimos pelos ignorantes e pelos incrédulos, por aqueles que não têm religião. Pedimos especialmente, Senhor, pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista. Pedimos por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Pedimos a vós nesses instantes, por aqueles que estão acompanhando este Evangelho e estão necessitados, que eles possam ser socorridos, amparados e ajudados por vossos bons espíritos. E por último, pedimos por nós mesmos, Senhor, sempre carentes, sempre necessitados. Que assim seja. Agora, meus bons amigos e amigas, é chegado o instante da prece final, que, como sempre recomendamos, deve brotar do nosso coração e da nossa mente, em palavras nossas, como somos, simples e espontânea. Senhor, estamos terminando o Evangelho de hoje. Por isso, Mestre, nós nos unimos em pensamento e nos dirigimos a vós em agradecimento pela possibilidade que o Senhor nos deu de realizar esta reunião de Evangelho no Lar. Te agradecemos por termos tido a oportunidade de contar com o apoio, com a proteção e o amparo do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores. Te agradecemos pela assistência, pela ajuda, pelo amparo que foi dispensado aos necessitados que estiveram em sintonia conosco. Te agradecemos, Senhor, pelas lições que nos foram passadas,
pelo esclarecimento que nos foi inspirado, pelo entendimento que o Senhor nos possibilitou assimilar dessas lições. Então, Senhor, te agradecemos pela água que nos foi fluidificada, mas acima de tudo, te agradecemos por suas lições. Graças a Deus. Pessoal, terminamos o Evangelho de hoje. Agradecemos a cada um de vocês a sua companhia, a sua vibração amorosa, carinhosa e fraterna. Aqueles que gostaram do Evangelho, pedimos que continuem com a gente. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem um companheiro nosso aqui falando do Evangelho. Eu estou dando a minha colaboração hoje. Volto daqui 4 semanas para falar com vocês. Peço que divulguem esse nosso trabalho, essa nossa iniciativa de divulgar o Evangelho. E convido todos vocês a nos visitarem lá na coligação, na sede da coligação. A Rua Batuíra 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. Lembrando que lá nós temos a coligação, ela tem a atividade de ensino espírita, de assistência espiritual e de assistência social. O atendimento ao público nosso é feito às terças e quintas-feiras, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. Também aos sábados, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas. Passem por lá, conheçam a nossa casa, sintam aquela vibração gostosa que ela possui. Nosso sincero agradecimento a todos vocês, um abraço muito fraterno e amoroso. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Graças a Deus.